Mas vamos continuar aqui falando um pouco das últimas movimentações da CPI. Vejam só. CPI já tem pedido para convocar líder do governo Bolsonaro. Alessandro Vieira protocolou um requerimento. O Jorginho Melo também, que é da base governista. E o Marcos Rogério também, ó. Só que Marcos Rogério juntou o Barros a outros 2 deputados de oposição, já que os 3 apresentaram emendas à MP que autorizava a importação de imunizantes sem registro na Anvisa, desde que aprovados pelas autoridades sanitárias de outros países, inclusive da Índia. Rogério aponta que Renildo Calheiros, o irmão do Renan, e Orlando Silva, ambos do PCdoB, apresentaram emendas com o mesmo conteúdo, que foram acatadas no relatório da proposta. O relatório é o Randolfo Rodrigues, né? Randolph. E aí, vejam só. Sigilo fiscal de possível pivô do caso Covaxin está na CPI. Isso aqui vai ser engraçado. Tudo que é sigiloso, que a CPI botou a mão até agora, vazou para a imprensa. Tudo que é sigiloso vazou para a imprensa. Tudo. 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 Nada. Até coisa do Ernesto que tem a ver com saúde já saiu lá no Globo. Aí eu me pergunto. O Max é amigo do Renan. Será que o sigilo, as informações aí do Max, também vão ser vazadas para a imprensa? Se conhecem, viu? Será? Olha, vamos olhar, vamos ver como é que vai ser dessa vez. Se mais uma vez vai vazar para a imprensa, né? Se não, se objetivamente é destruir o governo Bolsonaro, ou se quando é um amigo nosso, né, a gente, aqui não, né? Sem vazamentos. Mas tudo bem. E aí, olha só, sobre o Ricardo Barros. Eu sei me defender, diz aí o Ricardo Barros. Eu sei me defender, não vou sair da liderança. Com essas 2 frases, o Ricardo Barros resumiu ontem, em uma reunião de líderes do governo, a sua disposição para enfrentar as denúncias de envolvimento com o contrato irregular da Covaxin. Diante de parlamentares governistas e da Flávia Arruda, né, a Segov, Barros deixou bem claro que não pretende recuar nem submergir, como cogitam alguns aliados. Eu entendo do assunto. Me parece uma postura, né, de alguém que não tá devendo na praça. Sendo o Ricardo Barros, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Ricardo Barros não chegou agora, tá um tempinho na política, passou por vários governos, o cara foi ministro da saúde do Temer, né? Então, ninguém é ministro da saúde à toa. Tem que ficar de olho aberto. Mas, uma postura assim, não, eu quero ir lá, eu vou lá, vou resolver. No encontro, Barros afirmou que está negociando com Omar para depor na comissão, na CPI. Seu plano é depor o mais rápido possível para tentar estancar a crise. Aziz, porém, diz que não conversou com Barros. Segundo ele, o líder do governo só deverá depor na semana que vem. Entre os senadores do grupo majoritário da comissão, que reúne 7 senadores de oposição, e o que se diz é que não há pressa em ouvir o líder do governo. Vamos deixá-lo sangrar, disse um senador. Vamos deixá-lo sangrar. Ninguém tem interesse em resolver nada. Ninguém tem interesse em resolver nada. Não, vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. Tinha até uma coisa que eu nem lembrei na introdução, assunto sério, também quero falar hoje, que envolve a STF. O Senado, os senadores, estão pensando em impedir que Bolsonaro nomeie um ministro do STF. Como? Vocês vão entender o que eles querem fazer. Mas a gente vai chegar lá. Aí veja. CPI quer investigar compra de testes e fechar o cerco a Barros, líder do governo. Além deles não quererem, né? Não, deixa o cara sangrando. Ninguém tem o objetivo de investigar nada. Gerar uma crise. Gerar crise. Tivesse intenção de investigar, já tinha chamado o cara. Vamos aqui fazer. Não. Deixa ele sangrando, sem pressa. A mídia tá batendo. A mídia não vai falar dos escândalos que envolvem o Renan, o consórcio do Nordeste, o Carlos Gabs. Não. A mídia vai bater no governo Bolsonaro. E aí, a cúpula da comissão, o G7, Renan e sua turma, estão prevendo uma sessão secreta. Qual a necessidade de uma sessão secreta? Qual a necessidade, pessoal, de uma sessão secreta? Muda o quê? O que é que muda? Só porque é secreto? Aí fala lá no primeiro parágrafo, olha só. Além de buscar com novos convocados e quebra de sigilos, fechar o cerco ao grupo ligado ao deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. Eles querem, né, chamar todo mundo primeiro, criar o caos,
deixar a mídia espancar o cara, a tática aí dos lavajatistas, e depois aí chamar o Ricardo Barros. E vejam só. Em entrevista à Folha, no último domingo, Miranda disse que a corrupção pode ser muito maior. O parlamentar indicou a existência de fraude na compra de testes, apontou para um indicado de Barros e ainda disse que seu irmão pode apresentar mais detalhes desde que seja em uma sessão secreta da CPI. Por que uma sessão secreta? Será porque a gente viu, né, como foi a atuação do irmão do Luiz Miranda? Foi pífia. Toda hora se contradizia, errava, colocava a culpa em quem ele não podia, colocou a culpa no Luiz Miranda algumas vezes. É porque na sessão secreta ele não vai falar nada? Vão dar pra ele um papel e falar assim, assina aqui no final do papel, diz que foi você que falou, deixa o resto com a gente que a gente vai bater no governo. Que tá muito estranho, né? Um primeiro passo previsto pelo grupo majoritário para avançar na investigação da compra de testes será a realização da sessão secreta para ouvir o servidor Luiz Ricardo Miranda. Após publicação da entrevista, na qual o deputado levanta essa possibilidade, o Alessandro Vieira informou que apresentaria requerimento para que a oitiva secreta seja realizada. O que é que eles querem esconder, né? O que é que quer esconder? E aí nessa matéria da Folha, eles fizeram lá tipo um infógrafo, colocaram lá uma linha do tempo, as coisas que aconteceram. Só que a coisa mais importante está faltando aqui, ó. Eles colocam o evento do dia 20, que até então Luiz Miranda tinha contado para Bolsonaro, mas se eu não me engano falando dia 22, dia 23, a nota fiscal já estava corrigida. A nota fiscal já estava corrigida. E aí? Por que não colocou aqui que corrigiram a nota fiscal? Eles esqueceram propositalmente. E aí eles começam aqui, ó, que no dia 16 de junho vem aqui o Ministério Público para falar indícios de crime sobre superfaturamento. De onde eles tiraram isso daí? Superfaturamento. E a matéria termina falando o seguinte, ó. Raio-x do contrato. Preço de cada dose $15, R$80. E eles colocaram assim, ó, o preço dos outros imunizantes. Daí o preço é a mais cara desse comparativo, mais cara. E o interessante é o seguinte, vejam só, as matérias da imprensa falando que era um superfaturamento de 1000%, 1000%. 1000% são 10 vezes a mais, né? 1000%. Se ele está falando que o preço é $15 e R$80 que o governo ia pagar, um superfaturamento de 1000%, ou seja, 10 vezes, eles estão querendo falar o quê? Que o preço original era para ser o quê? R$8? Porque se a gente parar para olhar aqui, a AstraZeneca, Oxford, que produz no Brasil, né, tudo, tá custando 19, ia ser menos da metade do preço da AstraZeneca. Assim, é um valor meio incompatível, não? Se você comparar, R$8. Eles querem falar que ia custar R$8, que 1000% seria isso daí, né? Então não faz o menor sentido. A gente já sabe que é o mesmo preço praticado nos outros países, mas não faz o menor sentido. Zero. Zero. É só narrativa do início até o fim e a imprensa faz questão de continuar alimentando, porque eles não possuem nada. Não possuem nada, então vamos criar o caos.